Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, e enquanto documentamos todos estes afetos. Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo e por aí? Uns buracos negros e outras uns vulcões, assim. Bonita, agora nem tinha pensado que ia falar isso, mas essa sensação de que algo sai de dentro, assim, com dor, né, com efervescência, com uma certa lucidez que dói, ao mesmo tempo que modifica os terrenos, assim, né, modifica a paisagem de como você se vê e vê o outro nas relações. Nossa, já começamos profundo. Mas essa dor da lucidez ressoa muito aqui. É, né? Tenho pensado, poxa, essa semana tenho pensado muito nisso, como eu utilizo, né, em práticas, no meu dia a dia, a palavra consciência, né, e do que se trata ter consciência. Muitas vezes não é só coisas boas, né, muitas vezes não é só coisas boas que a consciência traz à percepção. E aí quando você fala dessa lucidez que dói, fez corpo aqui. Eu tô com uma sensação, assim, de horas também, tanto tomar cuidado comigo mesma, assim, de coisas que eu posso provocar a mim mesma e que só depois que eu vou me dar conta, e como estar atenta a esses tropeços que vai acontecer inevitavelmente, que eu não vou conseguir controlar tudo isso, mas que eu preciso considerar que o mais atento possível pode ser melhor para mim, assim. Uhum. E ao mesmo tempo observar que às vezes algumas relações elas não vão deixar de existir, e às vezes eu vou encontrar substituições para elas, e que às vezes elas não são tão positivas. Elas estão dentro de uma toxicidade estrutural minha e que eu preciso ter consciência delas, uma consciência de que elas existem, elas não vão deixar de existir, mas como que eu posso lidar da melhor forma com elas para que eu não me maltrate, né? Nossa, amiga, pra vida toda, né? Para a vida toda, porque acho que numa infantilidade a gente acaba trocando, mudando de lugar, se afastando e depois se depara com elas de outra forma, embirrando, compensando, né? E entender que elas vão continuar existindo e que estar certo disso é comprovação ou liberdade de que você só tem como agir diante disso, né? Desse saber, assim. E que a gente não tem controle, né? E que quanto mais a gente se afasta, menos encara e amadurece a questão, né? O confronto.
Não tem controle. Essa semana também eu fiquei pensando muito, né? Eu sou meio darwinista às vezes, já briguei com essa teoria. Essa ideia de que tem traços que vêm geneticamente, né? Que muita gente contesta e fala, não, não tem um determinismo genético, né? A gente tem arbítrio, tem escolhas, tem contextos que transformam as tendências genéticas. Nossa, essa semana, né, que minha avó faleceu, então remexendo as coisas da minha avó, e comecei a achar umas fotos da minha avó bem jovem, né? E aí ver coisas no corpo que se repetem, gerações. Putz, nessas horas eu fico assim, nessa paralisia que eu tô agora, sabe? Parece que não tem jeito, não tem ação, vem de um lugar tão profundo, denso, ainda ininteligível, que parece que eu me sinto nesse momento, né, de recolher ação, parece que não tem ação possível, que já tá algo inscrito lá. Que por mais que a gente acha que faça diferente, né, eu me achava muito rebelde, eu ainda sou vista, né, muitas vezes muito fora da minha família, mas olha lá no corpo, Todo as lá. questões se repetem, é? E que bom também olhar para isso, né? E ter, uma certa forma, uma compaixão consigo de que não precisa ser totalmente diferente mesmo. Porque você querer ser totalmente diferente é negar a si mesmo também, né? Uhum. E E se também não é perder. e se perder, também não é uma aceitação, ai, tá tudo certo assim, não, porque você vê pontos em que continua um modo que cai num sofrimento que é desnecessário. Então, então tentar se esclarecer de quais são esses pontos, mas que de alguma forma você não tem muito para onde ir. De fato, esses dias eu pensei nisso também, assim, de repente veio uma necessidade abrupta de ter filhos e meio que inconscientemente me coloquei em questões profundas que eu me deparei estruturalmente similares ao que a minha mãe esteve, né? De uma Uhum. mãe muito sobrecarregada e Uhum. com cobranças geracionais de como tem que ser uma mãe. Qual delas, qual desses papéis você desapega? Ou não vai desapegar, mas vai tentar lidar com isso, tentando buscar uma certa. Não gosto mais da palavra saudável, equilíbrio. Entender que sendo uma coisa também vai estar sendo outra, e sendo Uhum. outra também vai ser a. E não tem escape, as coisas elas não têm controles, né? Elas vão escapar. É denso, né? Uma travessia aí densa. E isso é muito transformador, né? Assim, eu acho que isso faz da nossa humanidade algo, as partes boas da humanidade, né? Que temos hoje, assim, como história, como continuidade, como É darwinista. darwinista, né? Nem sei se a Desen evolução é progresso. desenvolvimento, sei lá. Algo que se aprimora, né? Não dá para negar que existe um aprimoramento. Se esse aprimoramento é construtivo ou destrutivo, é aí que está a questão. Vai ser sempre, acho que as duas coisas. Mas que você tenta estar construindo, vai também estar destruindo alguma coisa. E talvez agora, ouvindo assim essa perspectiva do aprimorar, construir, destruir. Hoje eu também conversava muito com a minha professora de yoga, né? Tipo, não tem só avançar, caminhar para frente, tem muito que as coisas recuam, né? Eu tava falando com ela, nossa, senti que minha prática recuou esse mês, tô péssima, não sei o que. Ela falou, mas é isso, né? A gente precisa de alavanca, precisa voltar às vezes para seguir. E foi super Uhum. importante ela falar isso, porque, bom, dialoga com várias coisas, mas às vezes, né, também tenho me sentido muito desinteressada em relação à cena atual da dança, talvez no Brasil, talvez onde eu tô olhando, né, porque é difícil saber de Uhum. todos os lugares. Uhum.
E é bem parcial que eu tô falando, que eu também acabei de lembrar que semana passada eu fiz um encontro com uma galera de balé, que foi o máximo. Eu fiquei super feliz de falar de balé, ouvir as pessoas contando, enfim. E que bom que você pode ser contraditória, né? Exatamente. Mas eu tenho falado com muita frequência que é assim, ai, parece que tudo voltou, né? Essa coisa do retrogradar, que a gente também já falou em alguns programas. E tudo bem, né? Também tudo bem. Acho que nunca dei uma ideia também de que o caminho seja inverso, que você nunca vai ser o mesmo, porque o tempo não permite, né? É. O Senhor do tempo não permite que as coisas sejam as mesmas. E tudo bem não ser só num sentido, né? Exato. Voltar, fazer curva, virar, E talvez revirar. isso tenha mais a ver com o medo seu de voltar a alguém que você... Nem voltar, se deparar com quem você não quer ser, que faz você achar que você está chegando lá, indo para esse lugar, assim. E é uma negação, né? Às vezes você nunca mais... Não vai ser aquela pessoa, né? Não vai... esse medo precisa encarar ele como um parceiro de vida aí que você vai te acompanhar, né? Um parceiro, é isso mesmo. Porque parece quando você fala, ai, parece que eu tô voltando, sei lá, acho que a experiência que você teve de ficar muito tempo com o joelho, né, sem poder mover, com dor, cirurgia, talvez um medo aí de que você volte a esse corpo, né, vulnerável e com imobilidade, né? Mas eu tô total nesse corpo. Exato, então você não vai voltar a esse corpo que foi o corpo que Eu não teve a vou. lesão e não tem como voltar nele, né? Mas você teme que esse corpo retorne. Então é lembrar sempre dele, trazer ele junto e vamos junto. E não ficar no medo de que ele volte, né? Várias coisas, né? E na busca do corpo que já foi antes disso tudo, né? Enfim. É outro medo, né? Exato. É. Falo assim porque o que passou pela minha cabeça, porque sabe lá os meus medos, né? O tempo todo lidando com várias. Eu tenho esse medo de parar de dançar e eu me sinto parada, na real. Mas, assim, é tão engraçado. Esses dias eu tava pensando, assim, eu fiz teatro e parei de fazer teatro. E nunca teve, assim, também um movimento, estou parando de fazer teatro. Tipo, fui parando e quando eu vi eu não fazia mais. E tudo bem, não doeu. A mesma coisa com música. Não sei por que com a dança cria essa cerimônia, esse drama. Então, agora eu fiquei com vontade de falar. Do drama. Isso que você falou. Peraí, vê se eu consigo organizar. Hoje eu fiz uma banca. Ai, que Participei delícia. de uma banca no processo seletivo e olha a pira que eu fiz. O tema era práticas de encenação do teatro ocidental. Aí eu peguei o Anthony Artaud, que dizia sobre teatro ocidente, que fala sobre quando ele assistiu o teatro de Bali, falou, tá tudo errado esse teatro que a gente faz aqui, não tem nada a ver com o texto, o corpo expressa muito mais. E ele como um ator que foi internado várias vezes, né, em manicômio. E que escrevia sobre, tipo, gente, vocês estão errando, eu não sou louco, eu não tenho esse problema, vocês fazem tratamento de choque, eu só estou querendo me expressar. Se vocês não entendem a minha expressão, se vocês não cabem para vocês, o problema é de vocês e não meu. Resumindo, né? Aí eu fui lá na Pina Bausch, num trabalho que se chama Arien. E a Ciane Fernandes faz uma ligação que esse trabalho da Pina Bausch tem uma relação, ela faz uma analogia de que a Pina Bausch estava tentando se livrar da técnica, assim como a medicina tenta se livrar da doença. Tipo, a medicina sempre querendo pôr o remédio e tratar a doença, assim, tamponando a coisa, e a técnica clássica sempre tentando estar à frente da expressividade do corpo, assim. E ela o tempo todo nesse trabalho
rasgando isso, não vem técnica, vai pro corpo, vai para a fala, vai para a expressividade, vai para o objeto, vai, né, rasga. E eu fiz essa relação desse lugar da espiritualidade, desse lugar de se permitir avançar e continuar nessa ambiguidade, porque sempre vai faltar alguma coisa, por mais que você esteja muito dedicado no gesto, no movimento, vai faltar a fala, por mais que você esteja muito se dedicando à fala, vai faltar a escuta. Mas se esteja muito se dedicando à escuta, vai faltar a escrita. Sempre vai faltar alguma coisa e o corpo não vai ser... vai ser sempre insuficiente, assim, né? E a busca é o que mais interessa e a relação com a espiritualidade, que a gente está muito afastado disso, né? É aí que eu queria Muito. chegar. A arte, pra gente, eu vou parar de dançar. Não vai, Paula. Você vai pôr a dança em outra coisa. Né? Não vai parar de dançar, porque a dança, originalmente, como nascemos humanos, já nascemos movendo, nascemos dançando, só que toda uma estrutura social, cultural, veio lapidando de uma forma que deixou de existir como existência, né? Como modo de existir. Nossa, é isso. É isso, que forte, Ju. E aí eu vou no meu psicanalista que fala assim, quando você aceita quando você acha que você vai parar, que você aceita que, então tá bom, é assim mesmo, a lei é essa, a regra é essa, você tá fazendo exatamente o que a lei tá mandando, né? O que a estrutura tá mandando, o que a sociedade tá mandando você fazer, que é te anular. Melhor parar de existir mesmo, é isso mesmo, porque... E aí que é um estado constante e revolucionário, né? E agora fez o total portal com a nossa convidada de hoje, assim, né? Desse lugar de parece que tem coisas acima que vão te dirigindo para a impotência, né? E aí você vai se perdendo da sua potência, né? Se resignando. Porque é exatamente tudo o que querem, né? Toda estrutura é exatamente isso, que você seja pianinho. E quanto mais anulado possível você fica, mais impotente e a serviço dessa estrutura você vai estar, né? Era isso que eu ia falar. E como é que a gente deixa, né, de se resignar a esses poderes? Ou enfim, né? Revoluciona, contesta, rebeldia. Bom, agora eu vou ter que falar que hoje a gente vai falar com a Samira Marana, uma bailarina lindíssima, entre outras coisas, mas uma bailarina lindíssima que eu conheci, bom, em vários projetos, mas a gente trabalhou juntas numa escola em Santo André, Escola Live. E a Samira tem sempre posicionamentos muito fortes, é uma pessoa que lê muito, estuda muito, tem muito letramento também, né, para tomar esses posicionamentos. E nos últimos tempos a gente tem conversado, né, muito sobre como o nosso mercado de trabalho e as relações de trabalho estão organizadas de um jeito que é péssimo, de um jeito que não pode mais ser do jeito que é. Não favorece nada, né? Nada, ninguém, mina a dança. E aí eu falei, Samira, vamos lá conversar com a gente, ladeira abaixo, sobre isso. E ela super topou. Coragem, né? Coragem, tô bem curiosa para ouvi-la. Acho que vai ser super bacana vocês se conhecerem também. Bora, tô curiosa também. Vou chamá-la. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, cheguei. Nossa, rapidíssima! Bem-vinda, Samira! Muito obrigada.
Querida Samira, bem-vinda. Que bom te conhecer. Aqui é a Ju. Oi, Ju, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, muito prazer. Sá, que prazer ter você aqui. Acho que faz muito tempo que a gente vem tendo uns assuntos aí que você coloca, eu me interesso, te chamo, mas trazer aqui para uma esfera pública acho que vai ter uma potência. E também acho que vocês Ju se conhecerem vai ser bacana, todas essas discussões feministas que você traz, acho que vai ressoar bastante aqui no Ladeira também. Assuntos não muito macios, né, de tratar. Não, só vespeiro, mas vamos lá. Ladeira dura essa, terra dura, Nossa, árida. Mas vamos lá. Queria pedir então para você se apresentar para os nossos ouvintes e responder a nossa pergunta clássica: quem é você na ladeira hoje? Gente, eu sou Samira Marana, eu sou artista da dança, educadora, sou também facilitadora de práticas de ginecologia natural, que é uma outra área aí, um outro mergulho. Me aventuro um pouco a ser musicista, tenho 3 instrumentos de sopro aí que eu estudo, que gosto muito. Atuei em algumas companhias em São Paulo e, emendando a pergunta onde eu sou na Ladeira Bausch, eu sou uma pessoa que vem de alguns projetos de longa duração e bem consistentes que foram desmontados, não só pelo momento político a nível nacional que a gente está vivendo, de desmonte da cultura, mas como a nível interno dos próprios projetos estarem se desmontando um pouco. E aí eu, na Ladeira Bausch, me sinto rolando de cabeça para baixo, porque eu não tive muita escolha nesses processos, né? Então agora vou me reconstruindo, estou me recompondo a partir de trabalho solo e tô aqui tentando caminhar e apesar dos ralados aí do tombo na ladeira, tô tentando ficar de pé e seguir o meu trabalho. Acho que muitos de nós ressoamos, cada um com as suas histórias, as suas ladeiras desmoronadas, mas infelizmente não é uma trajetória particular, né, Sá? Pois é, infelizmente não. Embora a gente tenha aí permeando, né? Existe como é que eu posso dizer? Tem uma vibração aí que diz que todo fracasso e toda vitória é uma questão particular, uma questão de esforço, uma questão de escolha, e esse discurso está sendo enfiado na gente um pouco goela abaixo, sem a gente refletir que não, isso daí é um mercado neoliberal que quer fazer a gente acreditar que é cada um por si, e se você, né, conseguir qualquer coisa, muito que bem, se não, paciência, você não se esforçou o suficiente. Problema teu. Problema teu. Sá, tem uma fala tua que tem sido recorrente, que toda vez que eu te ouço falando a respeito, eu falo, nossa, que clareza, eu já te ouvi falar mais de uma vez sobre isso e sempre aprendo quando te ouço, e aí acho que um desejo de te ouvir falar aqui na Ladeira é expandir essa tua fala, que eu sei que ela chega longe, que é como você estava observando, né, a maneira como as relações de trabalho estão organizadas na dança, e que problemas que você está vivenciando, observando e sentindo, né, que não estamos sozinhos nesses problemas, que você pode aí pontuar para a gente sobre dança e trabalho. Acho que é o primeiro convite aqui para se jogar na ladeira com a gente. Eu acho que tem um ponto que eu sempre falo e que ele não é de agora. Eu venho observando há muito tempo, né? Mas são muitos anos vivenciando essas experiências, observando, e agora, de uns anos para cá, que eu consigo elaborar um pouco mais
a substância presente nessas relações, né? Uma coisa que eu acho que é muito comum da gente ouvir e da gente reproduzir e acreditar nisso sem um olhar crítico é a questão de que o artista trabalha por amor, né? E claro, a gente escolhe, eu acredito que o artista ele tem, de certa forma, um privilégio, talvez, de trabalhar com aquilo que ele gosta muito. Eu não conheço alguém que trabalhe no setor cultural, no setor artístico, porque eu não tive escolha. Eu não tive escolha, eu fui ser bailarina. Geralmente, quando a gente não tem escolhas, a gente vai para serviços. A gente acaba fazendo serviços gerais, né? Até porque a gente não tem ali um mercado, né, de dança para falar, putz, estou trabalhando com isso porque não tive outra escolha na vida, né? Então, sim, a gente trabalha com o que a gente gosta. Porém, como qualquer cidadão nesse país, a gente paga imposto, a gente é consumidor, a gente faz o dinheiro circular. E eu acho que essa crença de que a gente trabalha por amor, ela tem duas vias, né? Eu acho que de dentro do nosso trabalho, a gente reforça isso e isso acaba derramando nas relações de trabalho, mas isso, de certa forma, ajuda a opinião pública a reforçar esse lugar de que o artista trabalha por amor, então deixa ele ali onde ele está, não é necessário investir uma parcela boa, né, da verba pública nesse setor, porque o artista trabalha por amor, né? E isso é uma grande mentira, porque quando a gente começa a perceber que a gente precisa, eu tenho ali o meu projeto artístico, e como é que você mantém esse trabalho artístico? Eu trabalho no restaurante, eu faço Uber, eu dou aula, eu faço... Entendendo que, assim, né? Você estar em sala de aula e você estar num processo de criação de cena são lugares que se entrelaçam, porém são lugares diferentes. E muitas pessoas vão para a sala de aula como uma alternativa de ter uma remuneração um pouco mais estável para poder bancar o projeto artístico, né? Então, a gente trabalha, a gente vende o almoço para comprar a janta, né? E a gente naturaliza isso. A gente naturaliza e acha que é assim mesmo que funciona. Só que não tem que funcionar assim, gente, porque a gente está aqui pagando imposto igual todo mundo, né? Aquela famosa piada de que o boleto eu não vou pagar com amor, né? E aí isso vai trazendo um desmonte interno da nossa própria, vamos chamar de classe de trabalho, que é, caramba, né? Se eu contrato você, eu sei que você trabalha por amor, e caramba, eu não tenho muito para te pagar. Então, você topa fazer por, sei lá, vou dar um valor aí, por 30 cruzeiros. Eu vou chamar de cruzeiros, tá? Para ficar cada um coloca o valor aí, por 30 cruzeiros. E aí, ou você aceita, ou você fala, não, esse valor é inviável. Só que a demanda atrás de você está tão grande que vai vir uma outra pessoa e vai aceitar. E assim a gente vai contribuindo para que a nossa precificação fique cada vez mais distante do que seria ideal. Ainda que, quando a gente trabalha no setor criativo, é realmente muito difícil você precificar o valor que tem aquele trabalho. Mas é necessário que a gente tenha alguns parâmetros, né? Horas de trabalho, a questão de talvez até insalubridade de trabalho, tá? Nossa, total. Vamos pensar eu adoro fazer o paralelo da nossa profissão com o chão de fábrica, né? Então, assim, tem a questão da insalubridade do trabalho. Às vezes a gente tem que ensaiar por horas diárias em uma estrutura que o chão é frio, o chão não é nem de madeira, né? Não absorve o impacto. Então, assim, alguns parâmetros eles precisam entrar nessa conta, né? E aí o que acontece é que muitas pessoas com uma trajetória muito consistente, muito qualificada, sejam por meio de estudo, de experiência, não importa, mas
que ou entendem que, nossa, eu não posso vender a minha força de trabalho por esse preço, porque para eu chegar a fazer esse trabalho que estão me oferecendo 30 cruzeiros, eu já investi muito tempo, muitas horas. E aí vem uma pessoa que está chegando agora, e aí, então eu pego essa vaga. Sempre vai ter alguém que vai estar, que vai esperar por um trabalho de 30 cruzeiros, porque está todo mundo lascado e todo mundo precisa pagar conta, né? E aí entra esse lugar do liberalismo, né? Cada um por si. E eu preciso fazer o que chega para eu poder pagar as minhas contas, né? Então é uma armadilha que é um pouco cruel, assim, porque ao mesmo tempo que a gente que está de dentro dessa situação, né, nós que somos os trabalhadores, a gente poderia ser agente de transformação, mas ao mesmo tempo a gente é uma vítima numa arapuca que a gente não consegue sair. Eu não pego esse trabalho de 30 cruzeiros, e aí? Não vai ter outro, né? Porque afinal o artista trabalha por amor. Mas para mim a questão que fica me cutuca muito, é muito incômodo, é como esse lugar do artista trabalha por amor, a nível de opinião pública, e aí investimento público, e aí vem toda aquele senso comum, né, da Lei Rouanet, ou eu já ouvi, por exemplo, de pessoas que não têm nenhum conhecimento com relação à dança. Quando eu digo conhecimento, não consomem esse tipo de atividade cultural, né? Ouve ali uma música no Spotify, vê filme ali nas plataformas e tal, mas não consome dança, dizendo, você, né, já ouvi diretamente para mim, você é contra o livre mercado porque você não quer perder a facilidade com que você ganha dinheiro do governo. Né? Facilidade. A facilidade. E aí uma implicação disso né? Como que a gente pode ser agente transformador desse lugar estigmatizado de que a gente trabalha por amor, para que a opinião pública vá mudando, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer esse trabalho interno com os nossos próprios colegas de trabalho, que também entendem que é assim mesmo, a gente tem que ralar, a gente tem que dar o sangue, a gente tem que trabalhar a qualquer momento, né? Intensificado com essa coisa de trabalhar de casa, que você está sempre no celular, e aí o colega ali precisa de uma coisa urgente no sábado às 11h30 da noite, ele numa boa, sem nem... né? Numa boa, manda ali sábado 11h30 da noite para falar de um trabalho, gente. Nossa, assim, então eu acho que a gente precisa entender qual que é assim, né? A gente é trabalhador, né? A gente não, a menos que alguém aqui na dança tenha, sei lá, tenha uma herança, que é algo bastante questionável, também a gente é trabalhador, né? Então, assim, a gente precisa ter um espaço, um respiro, porque não dá mais para ficar trabalhando por amor e a gente está com a nossa força de trabalho disponível a qualquer momento, a qualquer hora do dia, por horas intermináveis, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo e está na hora de não ser mais assim mesmo, né? A gente precisa colocar um limite de tudo, de horário, de demanda. E aí a gente cai naquela armadilha, né? Tá, mas se eu não fizer assim, como é que eu conquisto aquela migalha disponível ali, por exemplo, por meio de um programa de ação cultural? Não, é muito vespeiro. Nossa, questões preciosíssimas que essa tua fala já trouxe, mas você citou aí, né, um termo, entre aspas, que eu acho que valeria a gente se debruçar sobre ele, que é essa consciência de classe. Como você também bem disse, tendo em mente que a gente não tem um mercado de dança, né? Que os nossos empregadores, as nossas instituições não são especuladores, investidores, não há um mercado. Então, a gente está num contexto onde toda a hierarquia social da nossa classe é feita desse chão de fábrica, né? Algumas pessoas vão ocupando lugares de liderança, mas se esquecem, será? Não sei de onde vieram. Como que você vê essa questão da classe?
Quando eu penso nessa hierarquia, assim, eu acho que eu acho que é importante pontuar duas coisas aqui, né? Existe, aqui no meu entendimento, né? Uma coisa é uma hierarquia de função para fazer uma coisa funcionar, uma estrutura funcionar. O problema é quando essa hierarquia de função vira uma hierarquia de poder. Por exemplo, sei lá, a gente pega uma companhia mais tradicional, mais estável de dança, né? Então a gente tem os bailarinos, antes deles, né? Tem os estagiários, tem os bailarinos, aí tem o coreógrafo, o assistente de coreografia, o ensaiador, o diretor, o produtor. São peças diferentes de uma mesma engrenagem, né? Todo mundo tem que estar ali fazendo a sua função para que uma coisa em comum funcione. E essa hierarquia de função, ela acontece pelos papéis necessários para fazer aquilo funcionar. Então, por exemplo, você pega um diretor, uma diretora, existe um lugar diferente do bailarino que está olhando né, o funcionamento geral da coisa. Só que se não existir aquele corpo de dança, se não existe aquele bailarino, o diretor não tem quem dirigir, não tem a quem dirigir. Então, eu acho que as hierarquias de função, é que eu não sei nem se são hierarquias, na verdade, não sei se deveriam ser hierarquias, eu acho que funções diferentes apenas, sabe? Se a gente pensasse em funções diferentes, talvez a gente não hierarquizasse esse lugar, né, de quem é mais importante, quem é mais essencial, né? Todas as peças ali são igualmente importantes, o que me faz questionar por que um bailarino recebe menos do que um diretor. E aí, quando a gente fala da consciência de classe, eu acho que precisa entender, na pandemia, por exemplo, 620 mil pessoas perderam seus trabalhos, 620 mil pessoas do setor da cultura, o que equivale a 11,4%. Né? Então, quando a gente fala de desemprego, né, a gente precisa lembrar de se incluir. Embora, como você já tenha falado, não existe um mercado de trabalho, logo não existe emprego. Né? Eu atuo profissionalmente na dança desde 2008, eu tive emprego 2 vezes, 3, só que essa terceira vez eu trabalhei como caixa no restaurante, né? Então, já é outro setor. Dentro da dança, eu posso dizer que eu tive um emprego 2 vezes na vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro das leis trabalhistas, eu era ali registrada, eu tinha os direitos assegurados, eu tinha meus deveres claros, assim como empregador, né? Era tudo muito claro quais eram os deveres, os direitos de todas as partes, e isso dá uma certa segurança, né? Segurança básica, do tipo, a gente se lesiona, né? Se lesionou, fica em casa ali, teus 30 dias estão ali sendo pagos, é sua licença, seu direito. Né? Ao passo que na maioria dos outros trabalhos, se machucou, toma um remédio, vem, sempre fica assistindo, o que é um grande absurdo. Né? Em uma empresa, isso, acidente de trabalho. Imagina, você está ali trabalhando. Eu estou agora, nesse exato momento, falando de Volta Redonda, sou vizinha aqui da CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma usina gigantesca, que infelizmente foi terceirizada, né? Eu não posso, por exemplo, estar ali me machuquei, mas eu vou ficar ali vendo o derretimento do minério de ferro, vou ficar ali assistindo. Não faz o menor sentido. Então, acho que a gente precisa primeiro entender que a gente está ali dentro de um grupo de 5 milhões de pessoas que são trabalhadoras e que a gente não tem nenhuma segurança. E aí, dentro dos pequenos coletivos de dança, a gente precisa, de novo, aí eu começo a me repetir, porque a gente precisa entender que a gente é trabalhador, que a gente não tem nada que esteja assegurando ali. A gente pode perder, quer dizer, o pouco que a gente tem, a gente pode perder a qualquer momento. E aí, quando a gente volta lá na questão da hierarquia, muitas vezes me parece que a gente está pensando não como... Muitas vezes não, todas as vezes, né? Que não são papéis diferentes para fazer uma mesma máquina funcionar. Mas existe essa hierarquia de função que se confunde com hierarquia de poder,
e aí parece que a gente está em uma grande empresa terceirizada. Como que essas hierarquias, esse modo, né, ele vai escorrendo, né, nas relações de trabalho, assim. Eu acho que é não raro a gente ver projetos que se iniciam porque um grupo de pessoas acredita em uma ideia comum, são pessoas que têm uma relação de afeto, e eu acho que o componente afetivo do nosso trabalho, ele é uma grande preciosidade, sabe? Ao mesmo tempo, ele pode ser um pouco traiçoeiro, porque justamente se a gente não tem os parâmetros de aspectos trabalhistas para a gente se guiar, essas relações elas começam a ficar um pouco confusas, né? Então, é muito comum que as pessoas, através desse componente afetivo, elas vão se juntando, vão trabalhando juntas, né? E às vezes investem anos nesse trabalho, investem tempo, mas por problemas, sei lá, por qualquer, sei lá, eventualidade, esse projeto ele pode se desfazer, às vezes até mesmo por um desafeto, às vezes por uma questão de projeto, as pessoas mudam, né? Os ideais, as vontades, eles mudam. Mas e aí, né? Na hora de se desfazer, como que se redistribui esse trabalho que já foi feito? Nossa. Nossa. Como é que fica? Né? Se tem uma pessoa que lidera, geralmente esse trabalho vai ficar na mão dela. E aí, sem a gente E ela pode até continuar com outras, né? Que é Exato, elas continuam com outras, que pegam o bonde da onde as outras pessoas pararam, né? Então, assim, pessoas que constroem uma trajetória de anos, de repente elas se veem sem nenhum poder de distribuição igualitária de um trabalho que já foi feito, esse trabalho ele fica na mão de uma pessoa, né, que continua de outras maneiras, mas e aí a gente não consegue nem conversar sobre essa possibilidade, porque o componente afetivo ele é o que costura, foi da onde começou, e também não raro esse componente afetivo ele acaba, né, se pulverizando. E aí a gente não, aí é difícil de você chegar a uma conclusão, tanto pela via afetiva quanto pela via trabalhista. Porque se a via afetiva é aquilo que construiu aquela história, e ela é misturada com a questão do trabalho, caramba, a hora que o trabalho acaba, como é que... É tudo muito misturado, tanto é que eu não consigo nem encontrar as palavras, porque fica tão imbricada uma coisa na outra. É por isso que eu falo, né? Eu acho que é muito natural, faz completamente parte do nosso ofício, esse componente afetivo, mas ele acaba fazendo a gente esquecer que a gente está trabalhando. Nossa, Samira, tudo tão importante, acho que a gente não vai dar conta só nesse episódio. Por favor, uma vez por Samira, mês. parte 2. Uma vez por mês a gente tem que falar, porque olha, eu quero, nossa, vários pontos. Primeiro que a tua fala me lembrou muito da nossa conversa com o Jorge Alencar e o Neto Machado, com a Biblioteca de Dança, que eles colocam essa, né, eles vestem a camisa de arte dá trabalho. E colocam o trabalho deles dentro de espaços públicos, culturais, dentro de horários comerciais. Uhum. E o trabalho acontece ali como trabalho. Como trabalho, né? Igual ao bibliotecário, igual ao segurança, igual ao administrador, igual aquele que vai ali pegar um volume de livro, né? Um livro. Tem o seu trabalho e vai ali pegar o livro. Então, é um tipo de trabalho de dança coreográfico que está se apontando, que não necessariamente é uma referência, mas não necessariamente todos os modelos precisam ser assim, né? Todas as obras precisam ser assim, mas que esse trabalho levanta essas questões trabalhistas mesmo, né? Questões de que é um trabalho, toca nesse lugar de que você fala de que não é só por amor, né? Outra questão é um dado que hoje saiu uma reportagem de que aqui, eu sou de Curitiba, né, e aí tem o Teatro Guaíra, e hoje saiu uma reportagem de que o Guaíra está afadado a acabar,
Ai. porque tinha 367 funcionários no início de 1990 e hoje tem apenas 115 funcionários. Um abismo, porque à medida que esses funcionários não vão sendo renovados e vão ficando só aqueles provisórios, né? Isso vai dando indício de que não está tendo valor, não está tendo reconhecimento, a verba cada vez menor e isso tende a se acabar mesmo, assim, né? Então, isso numa instituição pública, que isso que você falou de uma companhia, né, que pode ser por um contrato afetivo, né, de um afeto, e que em alguma medida aquilo se escapa e deixa de existir, né? Ou existe aos trancos e barrancos, sempre tentando manter, de certa forma, o patrimônio cultural que aquela companhia ergueu, né? E aí eu tenho a pergunta que é assim, como que você tem essa lucidez? Qual que é a tua prática para em conversas, em estudos, em, sei lá, como que você tem essa lucidez de chacoalhar algum discurso e ver ali, opa, aqui tem coisa errada? Porque você é da dança também, né? Então, como que você enxergou que essas coisas estavam estranhas, assim? Eu acho que eu já rolei muita ladeira abaixo nessa minha caminhada. Eu tenho alguns exemplos práticos. Na verdade, assim, eu tenho 1 milhão de exemplos, tanto vividos quanto vivido por alguém muito próximo, ou mesmo que histórias que eu já ouvi contando, né? De aconteceu com fulano, né? Aconteceu com uma terceira pessoa. A primeira vez que isso aconteceu comigo, já tem mais de uma década aí, essa história, e na época existia o prêmio Klaus Viana, né? E eu prestei uma audição para uma companhia que já tinha um tempo de estrada ali, de existência. Eu vou ser bem detalhista nessa história, porque eu acho que ela também traz outras reflexões, né? Mas era uma vaga para a mulher, uma vaga para o homem e 2 vagas de estagiário. E aí eu entrei nessa vaga de bailarina, na audição, e aí tinha um combinado, né, do cachê, de acordo com o prêmio Klaus Viana, acho que tinha mais algum outro edital, alguma outra verba ali envolvida, e a pessoa que dirigia, ela acabou fazendo um remanejamento de verba para contratar um estagiário a mais. Tinha gostado muito de uma terceira pessoa, né, para ser estagiária, e aí ela, enfim, trouxe essa pessoa, e aí eram 2 projetos, circulação de um espetáculo que já existia, e o outro era montagem e estreia de um outro espetáculo. Para esse segundo espetáculo, todas as pessoas estagiárias iriam participar, o tempo de ensaio era o mesmo, e aí um belo dia, a pessoa que dirigia reuniu as mulheres, tá? Isso é um dado muito importante, reuniu as mulheres que trabalhavam, que eram 2 bailarinas, 2 estagiárias, e falou, olha, eu estive pensando aqui que tá todo mundo trabalhando, todo mundo participando, as estagiárias vão dançar o próximo espetáculo, então eu acho justo que todo mundo receba igual. Então era assim, as bailarinas recebiam X, as estagiárias recebiam meio X. Qual foi a solução que a pessoa responsável pela direção artística encontrou? Vou tirar 1/4 de X das 2 bailarinas e dar este 1/4 de X para cada estagiária. Logo, todas vão receber 3/4 de X. Eu sei essa história, toda vez que eu escuto eu fico muito puta, né? Não é surreal isso? E só com as mulheres, né? E só com as mulheres. E assim, eu detectei na hora, né? Sabe quando você fala, opa! Oxi! Tá, então assim, a primeira questão, né? Ainda tem uma continuação, tá? Mas até aí, né? Os pontos que eu acho que saltam, assim, né? Às vistas. Existia uma verba, ele contratou uma pessoa a mais sem ter essa verba, né? E isso aconteceu em uma outra ocasião em que eu prestei audição para o projeto,
Aí, sei lá, eram 2 dias de audição. No final do segundo dia, a pessoa responsável pela direção artística falou: então, não temos verba para pagar vocês, mas a gente gostou muito de vocês e que vocês agregassem ao projeto. Então, a primeira coisa, né? Se não tem a verba para contratar essas pessoas, não contrata, né? Segunda coisa, foi acordado verbalmente um valor de, adoraria chamar de salário, só que não, um acordo de cachê. E aí, onde que eu aprendi com essa história, né? A gente não faz um acordo, não existe contrato, não existe sequer um e-mail. É só um acordo verbal. E aí, depois fica a palavra da base, do chão de fábrica, contra a palavra do topo, né? E aí, como é que a gente resolve essa discussão? Né? Como é que a gente resolve esse problema? Não resolve? E aí o terceiro ponto é esse, né? Isso aconteceu somente com as mulheres, porque eu acabei saindo desse trabalho e cheguei a perguntar para umas pessoas que estavam lá: então, e entre os homens? Rolou essa divisão? Não rolou. Então, assim, são exemplos assim que eu vou colecionando e que a gente sabe que né, ele causa um incômodo, né? A gente sabe que não tem alguma coisa, como diz por aí, né? Alguma coisa errada não está certa, né? Tem essa questão, né, de quando você se lesiona, né? Gente, mulheres com cólica, toma um remédio e vem ensaiar. Mas, enfim, né, é uma questão toda que a gente também precisa discutir a condição fisiológica de uma pessoa com cólica menstrual. Mas já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa se lesionar em cena e ela ser obrigada a ensaiar, porque ela precisa cumprir aquelas horas para receber, sabe? O grupo, a companhia, não dispor de nenhum dinheiro de caixa para esse tipo de emergência. Sim. Então, ela tinha que pagar do próprio bolso, tinha que Mesmo tratamento, né? Exatamente, tinha que estar lá no ensaio, uma sala fria para caramba, sentada durante 6 horas, com a tipóia ali no braço, tinha sido uma luxação no ombro, gente, não é uma lesão qualquer, é uma luxação no ombro, né? É uma puta de uma lesão. E aí eu lembro que uma vez nessa ocasião eu sugeri, eu falei, nossa, mas não tem nenhuma forma assim da própria companhia contribuir com essa recuperação dessa pessoa. Não, se vocês quiserem, cada um, a gente tira do cachê de cada um. Já aconteceu de, por exemplo, uma pessoa que chegou 1 hora atrasada em um ensaio porque a avó estava no hospital, correndo risco sério de morrer. O tratamento que foi dado para essa pessoa que chegou atrasada, assim, foi uma coisa desumana, né? Ou uma coisa que é muito recorrente, assim. E aí a gente entra naquele lugar do afetivo, do trabalhar por amor, que é quando a gente trabalha, cara, se a gente gostar daquele projeto, puta maravilha, mas pode ser que a gente não goste daquele projeto e faça um trabalho de excelência, porque afinal, a gente sendo profissional, é sobre quanto você tem para contribuir com aquele trabalho, né? O que você tem a contribuir com aquele trabalho? Como que você tem para trocar? O que você tem para trocar, né? Qual é a troca construtiva que vai acontecer ali dentro, independente dos sentimentos pelo trabalho que atravessam aquela pessoa, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas quando faz uma carta de intenção, que rola aquela preocupação de puxar o saco do projeto, ou caramba, eu estou fazendo uma audição para um projeto que eu nem conheço o trabalho e tenho que escrever uma carta de intenção e as pessoas começam a inventar coisas, porque, gente, assim, né? Por que você está se candidatando a essa vaga? Porque eu preciso trabalhar. E não tem nenhum problema, as pessoas chegarem para qualquer projeto porque elas precisam trabalhar. O que elas precisam é corresponder ao trabalho. Elas precisam entregar um trabalho. Que mais? Então, eu já vi, assim, situações de amigos que foram prestar uma outra companhia e para não sofrer não é nem para não sofrer a retaliação, a gente não sabe o que iria acontecer mais,
com medo da direção, a pessoa pediu demissão simplesmente para prestar uma audição que não tinha a menor ideia se ia rolar, se não ia, Nossa, se ia várias passar, vezes se não ia. conheço essa história. Entendeu? Então a gente começa a falar, calma aí, se a gente tem medo de simplesmente, ó, é um direito seu. Se você trabalha, vamos lá para o setor privado, que fica fácil de ilustrar. Caramba, eu trabalho no Itaú e tem uma vaga aberta para o Santander, gente, eu tenho todo o direito de olhar para essa vaga do Santander. Exemplo horrível, né, falar de banco, mas é que eu acho que quando a gente faz um paralelo com o setor privado, fica um pouco mais, eu acho ilustrativo, sabe? E é isso, as pessoas preferem ir embora porque elas ficam com medo, ou prestam audição escondido, que é horrível, né? Se a gente tivesse estabelecido quais são os nossos direitos, é direito ou não é que uma pessoa que esteja trabalhando em um projeto busque uma oportunidade em outro projeto? Eu não sei nem responder, porque isso nunca foi discutido. Então, assim, aí, respondendo, Gil, como é que eu vou criando essa lucidez? Eu acho que o fato de eu já ter sido bailarina via CLT é fundamental também para eu entender o que é ser bailarina via afeto, amizade e crença no projeto, sabe? Uhum. Porque é muito diferente você ser demitida dentro da lei, não foi nem uma demissão, assim, era um projeto dentro da Lei Rouanet, e aí não foi toda a verba captada, não captou 100% da verba aprovada, foi captada somente 70%, então não teria como continuar por mais tempo, e aí o projeto terminou, e como é CLT, você precisa ser demitida, né? E é muito diferente quando você constrói via afetiva, sem nenhum acordo, sem sequer um e-mail, e as coisas terminam e você com uma mão na frente, uma mão atrás, e nada daquilo passa a ser seu, primeiro porque a gente não tem materialmente uma garantia, né, o famoso FGTS, não existe isso, mas tem uma coisa que se constrói ali, os meios de produção. Os meios de produção, né? Os contatos, a visibilidade que aquela marca, aquele nome foi construído a partir do trabalho de pessoas, né? E aí é isso, esses meios de produção também não são distribuídos. Então, acho que eu fui criando essa consciência, eu acho que muito me ajudou, assim, a trabalhar nessas duas formas, né? A forma mais comum, né, que é essa do afeto, e essa mais burocrática, vamos dizer assim, mas dentro dos termos da lei, sabe? E aí a gente percebe a diferença de tratamento, porque os termos da lei, ele não protege só, ou não protegia, né, porque depois veio a reforma trabalhista, que foi uma grande desgraça, mas assim, ele não protege só o empregado, ele protege o empregador. Né? Então, justamente, o empregador, ele precisa se ligar, porque se ele pisar na bola, tem uma lei que protege o empregado. Ótimo, você entrou nessa questão e eu estou aqui com a planilha aberta aqui de uma proposta do sindicato de piso salarial da dança. Lá do Paraná, né? Daqui de Curitiba, do Paraná. E aí tem uma discrepância, assim, claro, de valores, né? É uma planilha que é isso, eu também... Me falta conhecimento para olhar essa planilha com conhecimento mesmo, né? Olhar e falar, ok, certo. Me falta uma prática de saber ler uma planilha assim, não, isso aqui eu não concordo, isso eu concordo, ok. Período até 8 horas, não é permitido pagamento de menos uma diária, um valor aqui que eu nem tenho referência. E aí isso, acho que é uma questão que a gente precisa pensar dos profissionais de dança também, ter conhecimento dessas horas, assim, né, dessas leis trabalhistas e saber que existe um piso, existe um salário, existe esse entendimento que precisa ter, assim. Hora de trabalho em academias é muito diferente de outros tipos de... E isso é uma coisa que... Daí você falou tem aqui aulas e ensaios com hora trabalhada CLT. Tudo discriminado, assim. Então, são coisas que a gente não tem muita referência, não tem, é muito primário ainda esses conhecimentos.
Sim. E eu queria que você, não sei, a gente precisa conversar, é reunião, precisa colocar no sindicato, isso precisa vir à tona de que maneira, como que a gente começa a encarar isso, assim, qual é a mudança, qual é o meio de mudar, assim, esse modo de se comportar profissionalmente na dança? Uhum. Eu acho que você fez essas perguntas partindo do pressuposto em que as pessoas já criaram uma consciência de classe, mas eu percebo que a gente ainda está um passo atrás. Para a gente discutir piso salarial, discutir função, direitos, primeiro a gente precisa entender que isso existe, que isso é um trabalho e que a gente precisa mudar essa chave de que a gente trabalha com amor, mas não por amor. Por amor é trabalho voluntário. E então eu acho que a gente primeiro precisa entender isso, né? Que lugar que a gente está? A gente é uma classe trabalhadora, né? A quem que a gente está servindo, né? A gente é protagonista ali no palco, a hora que fecha a cortina, gente. A gente, inclusive, está mais marginalizado que um funcionário terceirizado aqui da siderúrgica, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente, né, partindo aí desse lugar que você está fazendo a pergunta, né, já estamos cientes de que somos uma classe trabalhadora, primeiro, né, a gente vê, por exemplo, a Dança Se Move em São Paulo, que está movendo, junto com o poder público, junto com vereadores, um projeto de lei para a classe de dança. Mas, por exemplo, dentro de um mesmo coletivo, eu nunca pensei, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça pedir para o produtor, deixa a gente ver a planilha de gastos, sabe? Na verdade, isso já aconteceu uma vez. Acho que aconteceu uma vez. Mas, assim, a gente tem noção. A gente saber o que acontece, como é distribuído aquela verba, a gente começa a criar autonomia. Inclusive porque na hora que um projeto, né, sofre um desmonte, a gente tem que começar tudo do zero, a gente precisa saber, por exemplo, fazer um orçamento quando você vai mandar um edital. E aí eu percebo que, caramba, eu não sei fazer um orçamento porque eu nunca tive acesso a uma planilha dentro de um projeto. E era assim, era só eu ter pedido. A questão é que fica tão distante a gente pensar, a gente só vai, né? A gente vai, ensaia, apresenta, é maravilhoso, mas a gente não para pensar, caramba, isso aqui é o nosso trabalho. Como que está sendo feita a estrutura, né, administrativa para esse trabalho se manter? Então, sabe quando você está sei lá, você está numa aula e você tem tantas dúvidas, só que é um assunto tão desconhecido que você não sabe nem como e o que perguntar? Para mim é um pouco nesse lugar. A gente não ter consciência, a gente não sabe quais as chaves que a gente precisa abrir. E você falando disso, aquela hora eu estava meio perdida, que eu desconectei, olhei a planilha e fiquei assustada, comecei a gaguejar, mas que para além da planilha de piso salarial, é preciso colocar aqui, como, por exemplo, que você falou, né, da insalubridade de trabalho, dessas questões antes de um piso salarial, é também quais são as condições, né, para o trabalho, porque talvez o piso salarial é um item importante, mas essas condições de não, eu assino um contrato de trabalho, você não tem o poder de trocar o salário, remanejar esse valor ao bem entender, né? Existe por exemplo, isso poderia estar aqui na planilha, discriminado aqui, né? Mas aí, de novo, né? Você parte de um lugar pressupondo que a gente já tem entendido que, ok, esse é o nosso trabalho. Mas se dentro do próprio projeto, os nossos colegas não entendem como trabalha, né? As pessoas que dirigem não entendem como trabalha, família. Como que a gente vai pensar em planilha, gente do céu, né? É um passo muito além. Falou, a gente assina um contrato, mas que contrato? Já assinei, sim, diversos contratos, mas já não assinei muitas vezes também, porque não existia. Né? Então, assim, que seja minimamente documentado, bota num e-mail, e se não existe uma lei, né, parâmetros para a gente se assegurar, que seja criado naquele pequeno núcleo as regras ali, né? Para que se tenha claro, vamos fazer um regulamento interno,
para que todo mundo saiba, todo mundo tenha acesso aos mesmos conhecimentos, assim, né? Uma coisa, por exemplo, que eu nunca tinha parado para pensar. E aí, depois que eu sofri vários cortes involuntários, eu comecei a pensar, né? A questão da propriedade intelectual, né? O que é isso? Como funciona? Eu sei que acho que no audiovisual existe um regulamento ali sobre a questão da propriedade intelectual. Então, assim, às vezes a gente faz ali um trabalho coreográfico que é criado de forma coletiva, mas leva a assinatura de uma pessoa como coreógrafa. Ok, tudo bem. Mas assim, a gente não... Simplesmente as coisas acontecem, né? Não foi determinado que é uma construção coletiva, essa pessoa assina. Ou é uma construção coletiva, é uma construção coletiva. Ou esse trabalho, se ele continuar circulando, a pessoa responsável tem direito a receber pela circulação do trabalho, né? Tipo o ECAD da dança. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada, nada, nada. Então, a gente não consegue nem questionar, mas a gente percebe o incômodo. Né? Já aconteceram situações, por exemplo, de uma pessoa que dançava em uma companhia e fora daquele horário de trabalho produzia uma outra companhia. E aí a pessoa que dirigia a companhia que essa pessoa dançava não queria que ela produzisse. Porque, não está rendendo bem nem sai, mas calma aí, a pessoa precisa trabalhar. Então, me dá um contrato de exclusividade, me assegure todas as coisas, que aí, beleza, eu fico aqui trabalhando para você, no seu projeto. Mas, assim, como assim as pessoas se acham no direito de querer ou não que a pessoa trabalhe aqui ou ali fora daquele horário combinado? Sabe, gente? Quanto que está o transporte agora? Né? Quanto tá o café, gente? Ontem eu fui no mercado comprar um café, 19 pila o café, sabe? Não, E é aí, surreal. né, eu já passei por questões assim, de uma vez ter tido uma leve dor no meu quadril direito, e a pessoa que me dirigia falou, eu acho que você faz muita coisa. Mas, minha amiga, você não acha nada, meu horário com você termina aqui, daqui para lá. Eu tenho uma vida inteira acontecendo. É muito Sabe? discrepante, né? É muito discrepante, já aconteceu era um projeto, todas as pessoas envolvidas no projeto tinham uma quantidade de aulas que davam por semana e recebiam por hora. Eu, por uma questão do projeto, uma das minhas aulas tinha 2 horas, ou sei lá, eu sei que semanalmente eu dava meia hora de aula a mais do que todas as outras pessoas, e eu não recebi essa meia hora. Um belo dia, eu cheguei 1 hora atrasada porque perdi a hora. Gente, ser humano, um dia o despertador toca, a gente não ouve. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, na hora de emitir a tal da nota, vem lá um e-mail, com o valor descontado. Eu falei, tá faltando uma quantidade de cruzeiros aí. É por causa daquele dia que você chegou atrasada. Eu falei, bom, então vamos pôr na ponta do lápis, porque eu tô há não sei quantos meses dando meia hora de aula a mais, não recebo por isso, e eu tenho que dar essa meia hora, então se a gente for colocar na ponta do lápis, quem está devendo alguma coisa... Nossa, total. Quem está precisando receber um dinheiro aí, sou eu. E aí, com este argumento, ficou por isso mesmo, emiti a minha nota normalmente, mas você entende que é um lugar de poder, né, sobre a base ali, e a gente tem medo, porque como a gente não tem mercado, a gente não tem grande circulação, a gente fica com medo de questionar, porque aí vai que esse diretor fala para outro diretor, e aí meu nome fica marcado, ou se eu perder esse trabalho, quando que eu vou conseguir outro? E a gente vai engolindo esse tipo de... Eu nem sei se juridicamente está certo falar o termo abuso, esse tipo de abuso profissional, mas na hora de gritar palavras de ordem nas manifestações, a gente grita pela classe trabalhadora, só que a gente não se inclui nessa classe trabalhadora. Que classe trabalhadora é essa que a gente está defendendo tanto, que a gente nem passa pela cabeça que a gente faz parte dela, a gente não é nem um alecrim dourado porque é artista, não, a gente está lascado. Sim. Inclusive, dentro da própria hierarquia, sabe? No final das contas, está todo mundo lascado. Nossa. Olha, Samira, desde já
já falei, vou repetir, muito importante. Eu acho que o Ladeira tem conquistado esse espaço democrático de escuta e de fala, e assim, a tua fala é muito relevante, muito pertinente. Que bom que outras pessoas vão ouvir e espero que a reverberação disso seja muito positiva, ampla e crie novas conversas, assim, né, para esse amadurecimento de classe, assim, né, consciência de classe. Pedido para você fazer uma audiodescrição de como seria essa consciência, como que a gente chega nessa consciência de classe? Nossa, eu acho que eu cheguei nessa consciência de uma maneira muito ruim, né? Que foi tomando muita porrada, assim, né? Por meio dessas experiências. Mas eu acho que tem uma coisa também que me toca muito, eu pesquiso uma dança chamada Gambut, que é uma dança sul-africana. Na verdade, uma dança do sul do continente africano, porque, né, algumas já foi reivindicada a origem, por exemplo, em território moçambicano, o que a gente mais ouve falar é território sul-africano, mas, enfim, ela é uma dança que surgiu de uma luta de classes. Né? A África do Sul ela é uma região muito rica em minério, em ouro e diamante, principalmente, e existiu uma grande, né, durante um tempo, foi final do século XIX, assim, foi a principal atividade econômica em que os colonizadores holandeses recrutavam as pessoas, tanto da África do Sul quanto dos países vizinhos, para trabalhar nessas minas, né, em condições extremamente precárias de trabalho, né, tem um componente racial, mas eu sempre tendo a pensar que todas as opressões, elas não são um fim em si, né, elas são um meio. E o meio acaba sendo sempre sendo econômico, independente de qual seja o modo econômico com o passar dos anos, né? Não só no capitalismo as opressões são formas de você explorar a mão de obra, né? Antes do capitalismo já existia uma exploração de mão de obra, de força de trabalho. E essa dança me traz muito ela fala sobre isso, né? Sobre a exploração do trabalho, a precarização do trabalho, e estando aqui também numa cidade siderúrgica, em que foi palco de uma das principais greves de trabalho, que foi a greve de 88, eu começo muito a cruzar, sabe, esses dois assuntos. Esse lugar que eu estou agora, que é mergulhado nessa história sindical, e essa dança que é mergulhada que surge, inclusive, dessa classe trabalhadora, né? É um grande levante. Para mim, essa dança é um grande levante da classe trabalhadora, né? É muito simbólico que isso tenha virado uma dança e que eu pesquise essa dança. Eu acho que tem algumas coisas que atrapalham um pouco esse nosso caminho da gente se conscientizar enquanto classe trabalhadora do setor cultural, que é a instagramização de tudo, que é uma grande vitrine liberal, né? Fica todo mundo, cada um no seu quadradinho, fazendo o seu corre, né? Vendendo a sua força de trabalho gratuita para uma plataforma privada, de um empresário estadunidense, né? Então, a gente está sempre vendendo a nossa mão de obra para os Estados Unidos, a gente está sempre alimentando esse imperialismo, não temos muito como correr disso, embora acho que a gente teria, por exemplo, eu acho um pouco surreal que o nosso governo ele use uma plataforma norte-americana privada para falar com a sua população. Eu acho um grande absurdo a gente não ter um veículo oficial estatal de comunicação entre o poder executivo e população, né? Então, assim, eu acho que a questão da gente estar imerso, a gente ser funcionário gratuito de empresas privadas em que está cada um no seu quadradinho, dificulta um pouco, porque com o real super desvalorizado, os preços lá em cima, o gás absurdo, a gasolina absurda, o arroz absurdo, a gente precisa sobreviver, né? Então é muito perverso esse lugar, porque
é criar uma consciência, mas dentro de uma estrutura maior que não deixa muito a gente, não dá espaço para que a gente se encontre de forma coletiva e faça um movimento coletivo de melhoria, de emancipação pela classe trabalhadora, né? A gente vê com esse movimento de terceirização de empresas, de empresas, né, metalúrgica, siderúrgica, como a terceirização desarticula a classe, porque, se eu perder essa boquinha aqui, eu tô lascado. Sim. Né? Então, assim, entre uma migalha e um nada, meu Deus, eu vou ter que lidar com a migalha, que bom, e ainda agradecer, né? E se você tem essa migalha, ainda tem aquela coisa de, você é privilegiado, porque você tem um trabalho precarizado num país de milhões de desempregados, né? Então, respondendo a sua pergunta, nossa, como é que a gente se conscientiza, né? Tá, essa dança, ela é feita com EPIs, né, equipamentos individuais de proteção, então botas de borracha, capacete, às vezes luva, que eram materiais usados debaixo das minas, e ela consiste em eu gosto de chamar de um código corporal e sonoro, né? É uma dança percussiva, que você usa o som do contato da tua mão com a bota, do pé, palma, é uma dança muito, muito simples, ela acontece não em um eixo vertical absoluto, pois você precisa estar com as suas mãos no mesmo nível tem que estar de joelho para baixo, que é onde, né, você calça a bota, e essa postura também, ela provavelmente deve vir do fato de que nem todas as minas você tinha uma altura adequada para você ficar em pé, né, no seu eixo absoluto. Então, essa dança consiste, então, em dançar de galochas, uso de sons que você pode fazer a partir desse material, desse EPI, e aí você cria células rítmicas. Mas você sabe que eu estou aqui pensando, né, nessa pergunta, como que a gente pode chegar nessa consciência, né, sem tomar tanta porrada, né? Como é que a gente pode abrir um lugar de diálogo entre as diversas funções, né, dentro de uma companhia? A gente não pode ter medo de produtores e de diretores, né? A gente precisa conversar, né? Agora, tem coisas que eu acho que são super possíveis, né? A gente pode parar de fazer contrato verbal. Vamos, pelo menos, ter um e-mail documentado ali, né? Vamos fazer acordos claros, acordos nítidos, né? Para não ficar dúvida. E sempre que existir uma dúvida, existe um guia ali comum para todo mundo, para que se possa negociar, né, se for o caso, mas a partir desses acordos pré-estabelecidos, para que os acordos não mudem no meio do caminho, para que você não seja dispensado com uma mão na frente e outra atrás, e você não tenha nenhum acesso aos meios de produção, né, aquele socialismo tão desejado, que nada mais é do que todo mundo ter os mesmos acessos para trabalhar. Quer deixar os seus contatos, seus arrobas, para as pessoas te conhecerem melhor, te seguirem, ver o seu trabalho? Bom, o meu Instagram é @SAMEERA Marana, Samira Marana. Samira Marana é meu nome com I, mas o meu arroba é com EE, tá? Tá. E tem um Samira com I, traço Marana no Medium, que eu gosto muito de escrever. Sou filha de pai e mãe jornalistas e sempre que eu posso, eu também elaboro muito esses pensamentos na escrita. Vai ser um prazer receber as pessoas nessa plataforma virtual que é o Instagram, que é a rede social. Agradeço muito pelo papo, eu acho que a gente nem começou esse assunto, né? Acho que é um assunto muito, muito extenso, muito, muito longo. Eu acho que a gente também precisa discutir formas de prevenir, né, algumas ocorrências, né? Só que a gente também só vai prevenir e saber conversar a respeito e reparar se a gente começar a falar sobre
apontar, né, quais são essas situações que a gente não pode mais tolerar, né? Porque se a gente fica com medo, se a gente fica em silêncio, aí a gente não vai saber onde é que tá, né? Exato. Então, assim, a gente precisa começar a falar sem medo, né? Caramba, isso aqui dá para melhorar, né? Porque além dos problemas, é importante que a gente aponte as soluções também, né? A gente aponte as soluções. Então, eu acho que a gente começar uma consultoria, né? Acho que uma consultoria, falta uma consultoria para a gente que é profissional, entre aspas, estou fazendo aspinhas aqui com os meus dedos, porque é isso, né? Se a gente não tem mercado de trabalho, nem profissão existe. Então, mas a gente, enquanto profissional, aqui com os dedinhos mexendo, precisa dessa consultoria, ao mesmo tempo que quando a gente trabalha a formação de público, eu acho que a gente tem também aí uma grande oportunidade de começar, aos poucos, plantar essa semente do que significa você trabalhar, né, no setor cultural, né? Acho que a formação de público, ela passa não só pela familiarização, né, sei lá, instrumentalização daquele público com aquela obra, mas ele conhecer os bastidores, né? Saber que aquele artista que está lá ganhando os seus R$ 500, ele faz parte de uma cadeia, e que quando um artista conquista um PROAC, tá? Não estamos aqui falando de dinheiro de prefeitura, de milhões de reais para um show, mas quando, né, tem um valor ali, sei lá, tem o exemplo do PROAC, um PROAC de 150 mil. Existe uma cadeia, né, de produção ali, o setor cultural, ele gera emprego, né? A gente precisa ajudar a diluir esse senso comum que foi colocado e que é repetido diversas vezes, né? Como foi falado para mim diretamente por um familiar, que eu sou contra o livre mercado porque eu não quero perder o dinheiro fácil que eu ganho do imposto dele, né? Mas quando eu faço um projeto, quantas outras pessoas, né, estão... E para além das pessoas que estão recebendo dinheiro, né, pelo trabalho que fazem, mas quanto que esse projeto, ele atinge pessoas? Porque os editais de fomento à cultura, eles são muito mais sobre a viabilização do projeto cultural do que sobre o seu cachê, que também é um grande problema. Porém, é isso, é um dinheiro público, a gente não pode tratar o dinheiro público como dinheiro privado, né? Então, eu economizo o máximo que dá para eu conseguir poupar para mim, para o meu bolso, o máximo possível, né? Aí a gente tem que fazer essa matemática também do quanto que a gente precisa trabalhar de uma forma justa, honesta, digna, minimamente digna, ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade com esse dinheiro público. A gente tem uma responsabilidade de devolver esse projeto, né? Muito mais sobre a contrapartida. Mas é isso, a gente está sempre em um lugar muito delicado, que ora a gente pode ser agente de transformação, ora a gente é agente que reforça, ora nós somos agentes que reforçam um sistema que está falido, que não funciona para ninguém. É muito difícil, porque você tem que sempre ficar combatendo, né, estruturas que já estão respondendo com o poder, né? E aí a gente cai em lugares, por exemplo, na virada cultural, né, que teve aquela denúncia de que a prefeitura contratou uma empresa terceirizada que pagava uma diária de R$60 para pessoas em situação de rua, para trabalhar sem EPI, montando palco e tal. E aí a gente vê, né, os comentários, artista tem que boicotar. Cadê os artistas boicotando? Espera aí, a gente precisa questionar os responsáveis por isso. Os artistas não são responsáveis, né? Sim. E se a gente boicota, a gente também perde. Então, a gente fica no meio de um fogo cruzado, que é, ao mesmo tempo, claro que a gente não pode, a gente não pode consentir que a gente esteja trabalhando em uma cadeia de produção em que a base está se lascando, né? Mas, assim, a população precisa entender que o poder público precisa se responsabilizar por isso, e não o artista. Claro que estamos aí também fazendo um recorte de uma maneira simples, vamos falar de cachês honestos,
né? Uhum. Mas a gente precisa, sim, saber de onde que está vindo, como é que está vindo, de que forma que a gente ocupa essas poucas oportunidades. Então, a gente fica em um fogo cruzado, que eu acho que é super estratégico, no final das contas, para fazer a população sempre atacar o artista, e o governo atual delira cada vez que um artista que não esteja a favor dele é atacado, né? A gente precisa ficar atentos também. Como eu já disse, fica o convite para umas próximas conversas, que eu acho que esse tema precisa mesmo de muito diálogo, muito aprofundamento e às vezes até falar uma coisa de cada vez, porque agora a gente foi com muita sede ao pote, né? Na conversa, né? E tentar construir, que o Ladeira possa ser um veículo aí de construir essa consciência aí. É isso aí. Adorei estar aqui, obrigada por me receber e obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Ai, a gente que agradece, porque sem essa generosa, porque esse é um lugar de afeto, né? A única coisa que a gente, nesse momento, pode trocar é tentar dar visibilidade, tratar com carinho a voz e a perspectiva de corpo, movimento, dança, tratar com carinho e colocar nesse acervo que a gente está aí construindo. É isso aí. Super beijo, Samira. Até a próxima. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau. O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.